Senhor meu Deus, quanto eu maravilhado, os grandes feitos vejo de tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder em glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita o teu amor, Jesus, morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e bela adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. E então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Nós vamos agora convidar a Louise, que vai trazer uma leitura de um texto bíblico e vai cantar um louvor também para a honra e a glória do Senhor. Queremos convidar para uma leitura
Boa noite, irmãos. Nosso pastor está nas suas merecidas férias, né? E aí nos incumbiu dessa missão, difícil missão, né? De falar da palavra de Deus. Vamos ler em 1 Reis, capítulo 8, versículo 22 em diante. 1 Reis 8, 22, página 320. Salomão ora a Deus. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, como tu, que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti, que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste. Pessoalmente o disseste e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de mim, como tu andaste. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Até aí, irmãos. Essa é uma oração lindíssima, né, de Salomão. E nós estamos aí, como a irmã disse, Carolina, estudando o livro de Provérbios esse mês, Provérbios de Salomão, e quanta coisa importante a gente tem ali, né? Cada versículo é recheado de conselhos para todos nós. E só para curiosidade dos irmãos, né? Se voltar a Bíblia aí um pouquinho no capítulo 4, e aí tem mais ou menos o número de provérbios que Salomão escreveu, capítulo 4 de Reis, de 1 Reis, versículo 32. Compôs 3.000 provérbios e foram os seus cânticos 1.005. Nesses 31 versículos aí, tomando por média 31 capítulos, tomando por média 30 versículos, nós temos aí uns 900 e poucos provérbios, né? Não estão todos registrados na Bíblia. E como tem sido bom, né, essa leitura. Obrigado, Celinho. Mas esse capítulo 8, irmãos, de 1 Reis, Salomão trouxe a Arca da Aliança, que estava na cidade de Davi, e trouxe para o templo, que ele havia acabado de construir, o famoso templo de Salomão. E ali, nos versículos iniciais aí, do capítulo 8, os irmãos verão que ele congregou lá todo Israel, todos os príncipes e os homens de Israel, e fez ali
uma oração ao Senhor. Essa oração é grande, a gente vai estudar alguns tópicos dela aqui que nos falam para nossa meditação essa noite. E ele, no final, ele faz uma bênção para o povo de Israel. No início aí do capítulo 8, então, do 1 a 6, nós temos aí essa história de trazer a Arca da Aliança para o templo. Estava lá na cidade de Davi. A arca representava a presença de Deus, né? Dentro da arca, nesse capítulo 8 fala isso também, estavam as tábuas, as 2 tábuas, com os mandamentos que Deus havia dado a Moisés quando eles saíram da terra do Egito. Estava dentro da arca. E a arca representava a presença de Deus. E Salomão, que construiu o templo, resolveu então trazer a arca da cidade da casa de Davi para dentro do templo, que era o seu local adequado. Engraçado, irmãos, que Deus não pediu que eles construíssem o templo. Davi morava lá em 2 Samuel capítulo 7, nós não vamos ler, mas os irmãos lembram. Davi estava incomodado, que ele morava numa casa ampla, bonita, de cedro, do Líbano, madeira nobre, e ele fala com o profeta Natã: olha, eu estou incomodado que Deus não tem uma casa, eu tenho uma casa, moro num palácio, e eu quero então construir uma casa para Deus, um templo para Deus. E aí Deus imediatamente fala com ele e diz: olha, eu não requeri isso a você, eu requeri que você guiasse o povo, e assim você fez, guiando o meu povo. A construção desse templo é indiferente para mim, mas você não vai, mas como esse é o seu desejo, eu vou permitir que você, eu vou atender esse desejo seu, mas não é você que vai construir o templo, Davi, vai ser o seu filho Salomão. Essa história está lá em 2 Samuel capítulo 7. É importante a gente ter essa noção pelo que a gente vai estudar aqui, pelo que a gente vai ver nesse capítulo 8 de Reis, que Salomão fala isso para Deus, repete o que Deus disse para Davi lá no capítulo 7 de 2 Samuel. Isso a gente vê aí nos versículos 16 e 17 do capítulo 8 aí. Desde o dia em que tirei Israel, o meu povo, do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa, a fim de ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel. É Deus falando que não tinha escolhido uma casa, um local específico, mas escolheu Davi. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em o resolver em teu coração. Todavia, tu não edificarás a casa, porém teu filho, que descenderá de ti, ele a edificará ao meu nome. Então Salomão, que cumpriu, por permissão de Deus, esse desejo de Davi de construir o templo, um templo famoso à época, né? O templo de Salomão. E ele fez isso com muito cuidado. Nos capítulos anteriores, aí, se os irmãos tiverem a oportunidade de ler, vão ver tudo que foi usado para construir o templo, o tamanho do templo, todas as dimensões de todas as coisas, como deveria ser o templo. Tudo isso está registrado aí, e Salomão fez isso com muito carinho e com muito esmero, né?
Mas o interessante é que Salomão sabia, e a gente vai ver nesses versículos aí do capítulo 8, que esse templo não podia conter Deus. Deus está muito além do templo. Deus está muito além daquela casa física que Ele mesmo habilidosamente construiu, mas Ele poderia ter construído aquilo com as próprias mãos, com o esforço dos seus empregados, e ter um zelo como se aquilo fosse a coisa mais importante. E poderia até achar que Deus ficasse contido dentro daquele templo. Mas olha o que ele diz aí, irmãos, nos versículos 36 a 30, 36 a 40 desse capítulo 8 de Reis. Ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na terra, desde que deste em herança ao teu povo. Quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento, ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração, e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação. Perceberam? Ele coloca Deus não restrito àquela obra feita por mãos dos homens, mas ele coloca que Deus vai ouvir dos céus. Deus não está contido nesse templo que o próprio Salomão construiu para atender ao desejo de seu pai por permissão de Deus. Em Atos capítulo 17, 24, quando Pedro faz aquela pregação importante, ele fala exatamente isso, que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Em Apocalipse 21, 22, João, que teve aquela visão de como seria o céu, e ele diz que lá ele não viu o templo. Ele viu várias coisas, mas lá ele não viu o templo. Apocalipse 21, 22. No sentido de mostrar para nós que quem é o templo do Espírito Santo somos nós. Nós é que somos os portadores do Espírito Santo. Nós temos essa casa física que é um lugar de adoração, que é importante, como foi importante o templo de Salomão naquela época. Mas nós não podemos conter Deus dentro do templo, né? É importante a gente... eu acho interessante isso, que o próprio Salomão, que teria todos os motivos para conter Deus no templo, ele mesmo declara que Deus está muito além do templo. Deus está no nosso coração, se nós confessamos Ele como nosso Senhor e Salvador. Olha o versículo 27. Isso no dia em que Ele consagrou o templo. Olha o versículo 27 do capítulo 8. Mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus, até o céu dos céus, não te podem conter, quanto menos essa casa que eu edifiquei. Ele poderia ter toda a vanglória, chamar para si essa construção, adorar essa construção, mas ele mesmo, no dia de
abençoar essa construção, ele fala essas palavras aí importantes, né? Eu sei que nem os céus podem te conter, ó Deus, muito menos essa casa que eu edifiquei. Eu gosto de lembrar de uma expressão que nosso irmão Robson, que foi presbítero aqui, né, usava, de alguém que eu não me lembrei quem, né, e não tive condições de perguntar a ele. Que ele usava que um desses escritores aí dizia que o templo vai ao templo. O templo do Espírito Santo, que somos nós, vai ao templo físico para adorar, como nós estamos fazendo aqui hoje. Nós somos o templo do Espírito Santo. E é importante a gente ter essa visão, irmãos, e Salomão passou isso para o povo na época, para que a gente não ache isso acaba acontecendo conosco, que a nossa vida espiritual se limita aqui, né? Como os católicos às vezes fazem, né? Passam em frente a uma igreja católica, fazem o sinal da cruz e aquilo ali é o suficiente. Essa visão de que a nossa vida vai muito além do tempo daqui, porque a gente tem a tendência, né, de amanhã, segunda-feira, quando eu estou no meu trabalho, no meu estudo, nas minhas atividades, parece que eu vou lá e off em Deus, né? E a gente está carregando o Espírito Santo de Deus. Em 1 Coríntios 3, né, 16 e 6, 19, fala isso. Nós somos o templo do Espírito Santo. O nosso digitar na rede social, o nosso olho na internet, a caneta que a gente assina, a nossa palavra que a gente dá lá fora, o nosso comportamento, lá está o templo, lá está o templo do Espírito Santo. Que a gente possa ter esse cuidado que Salomão teve nesse momento especial de inauguração do templo. Ele falou assim: eu estou construindo isso aqui muito bonito, com todo esmero, com todo cuidado, com tudo que eu tinha de melhor, atendendo ao desejo do meu pai Davi, que o Senhor permitiu, mas eu sei que o Senhor está muito além disso, que eu não posso limitar a minha fé a esse momento aqui de adoração, que a nossa vida deve ser uma vida de adoração. Como é difícil isso, irmãos. É mais fácil você tirar esses 7h30 às 9 horas de domingo, né? E aqui você concentrar a sua religiosidade. Isso é bem mais fácil. De 9 às 10h30 da manhã, no domingo, se fosse isso, eu acho que já nós estávamos cumprindo direitinho, né? Mas o problema é lá, quando a gente pisa na segunda-feira, né? Aí, nas circunstâncias adversas da vida, nas circunstâncias favoráveis da vida também, como diz a palavra, né? Quando às vezes a gente está tudo favorável, como diz aí o refrão aí, né? A gente off em Deus, né? Ou quando está difícil, aí a gente quer Deus. Mas nós somos o templo do Espírito Santo. E aqui, nessa oração, que é uma oração belíssima, que os irmãos depois, ela é muito grande e não dá para lermos toda aqui. Eu tirei alguns tópicos, mas depois os irmãos podem ler em casa, que é uma oração muito bonita que Salomão fez. E eu tirei alguns tópicos aqui que podem nos abençoar. Por exemplo, ele fala de justiça, versículo 31 e 32. Se alguém pecar contra o seu próximo, e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu nos céus. Ele faz questão de
repetir essa expressão, nos céus, e age e julga teus servos, condenando o perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo para lhe retribuir segundo a sua justiça. Meus irmãos, se tem uma coisa que incomoda cada um de nós, é a questão da justiça, não é? Estou falando de justiça, poder judiciário, não. Estou falando de sofrer injustiça. Cada um de nós aqui, se eu pedir para contar, vai ter uma história de que foi injustiçado numa determinada situação. E como é ruim isso. A gente que trabalha também com a justiça, né? Vê aí os exemplos, os maus exemplos, né? Contrários a isso que a gente acabou de ler aqui. Do que deve ser condenado, sai inocentado. E do que deve ser inocentado, às vezes sai condenado. Erro judiciário. Mas eu não estou falando disso não, estou falando da nossa vida no dia a dia, né? Quem não sofreu uma injustiça? Como isso é difícil trabalhar isso na nossa vida. E a gente às vezes fica remoendo aquilo por muito tempo. E Salomão faz aqui, mostra para nós que a gente só vai encontrar justiça em Deus. É essa oração que ele faz. Outra coisa que ele faz nessa oração está nos versículos aí 33 e 34. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter a ti, confessar o teu nome, orar e suplicar a ti nesta casa, ouve tu nos céus e perdoa o pecado do teu povo de Israel e faz-o voltar à terra que deste a seus pais. E versículo 46 a 51 dessa oração. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 6, 23, né? E tu te indignares contra eles, os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados cativos, caírem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo, pecamos, e perversamente procedemos e cometemos a iniquidade, e se converterem a ti de todo o coração e de toda a alma na terra dos seus inimigos que os levaram cativo, e orarem, voltados para essa terra que deste a seus pais, para essa cidade que escolheste, para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faze-lhe justiça, perdoa o povo que houver pecado contra ti, todas as suas transgressões, e traz de volta os que levaram cativos. Termina mais ou menos assim. Salomão nos ensina aqui, irmãos, essa oração, que só em Deus nós temos libertação do cativeiro, não é? Nós mesmos não podemos nos libertar, só Jesus que pode nos libertar do cativeiro do pecado. E notem que os versículos sempre dizem assim: se suplicar, se confessar e se voltar para Deus, o Senhor vai perdoar o seu pecado e vai trazer de volta o povo em libertação desse cativeiro. Então, outra coisa importantíssima dessa oração é que só em Jesus nós encontramos a libertação das nossas dores, dos nossos defeitos, dos nossos problemas, das nossas dificuldades, especialmente da condenação eterna. Só em Jesus. Outra coisa importante dessa oração está no versículo 37, é que Deus controla tudo, inclusive o universo. E ele fala aí, quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos, larvas, quando o seu inimigo cercar em qualquer das suas cidades, ou houver qualquer praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração,
e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque só tu és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Deus controla tudo, pragas, todo o universo, tudo nas mãos de Deus, nada foge ou escapa da mão de Deus. Outra coisa importante dessa oração é que Deus é acolhimento, até para o estrangeiro. Olha aí o versículo 41 a 43. Também o estrangeiro que não for do teu povo de Israel, já fazendo uma previsão de nós, que seríamos alcançados, gentios, com o Evangelho. Também o estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande amor e da tua mão poderosa, o teu braço estendido, e orar voltado para essa casa. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Deus é acolhimento, ainda que você se sinta estranho diante dele, ainda que você se sinta a pior pessoa, ainda que você não tenha as práticas religiosas que o povo de Israel tinha, e que você às vezes está aqui, nunca participou de uma atividade de uma igreja, né? da liturgia, das questões religiosas, e você diga assim: eu jamais mereço o perdão de Deus. Deus é acolhimento, e essa oração de Salomão, ele fala exatamente isso, né? Até o estrangeiro, aquele que se sente estranho com as coisas de Deus, que não tem as práticas das coisas de Deus, ouve, Senhor, a oração dele, integra ele a essa comunidade. Mas, irmãos, finalizando, para que a gente participe da justiça de Deus, para que a gente participe e entenda a libertação de Deus, para que a gente entenda o controle de Deus sobre todas as coisas, porque a gente tem aquela ideia que as coisas estão descontroladas. Não, Deus está no controle de tudo, para que a gente seja acolhido. O princípio básico é aquele de sempre, que João Batista pregou e que o Senhor pregou: arrependimento, né? Os versículos todos dessa oração sempre falam de arrependimento e confissão. Versículo 33 aí, ó: quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido, e se converter a ti, e confessar, e orar, e suplicar. Versículo 36: quando os céus se cerrarem e não houver chuva por teu povo ter pecado contra ti, e orar neste lugar, e confessar o teu nome, se converter dos seus pecados. Versículo 38, a mesma coisa: toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração, e estendendo as mãos para o rumo desta casa. 48 também: e se converterem a ti de todo o teu coração, de toda a tua alma, na terra dos seus inimigos que os levaram cativos, e orarem. Deus só vai agir na nossa vida se a gente arrepender, né? Confessar, converter e voltar para Ele. Todos nós, como o texto que nós lemos aqui fala, todos nós pecamos,
Não tem um homem que não peca, né? E Romanos 6:23 fala disso também, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora, o que me deixa confortado nessa oração de Salomão é que quando a gente se humilha, confessa e volta, Ele nos atende, Ele nos ouve. Um coração contrito e quebrantado não o desprezarás, ó Deus. A gente pode ter feito a pior coisa do mundo, o pior pecado que a gente acha que é pior, mas se a gente se ajoelhar, confessar e voltar para Deus, Ele pode nos perdoar. Hoje de manhã o nosso irmão Dino falou da vida de Sansão e falou que a cabeça foi raspada, mas ficou o brotinho lá, né? Ficou, e isso cresceu, né? A oportunidade que Deus deu a ele, Salomão, de revigorar as suas forças perante Deus, apesar de ter desviado, de ter saído da presença de Deus, de ter saído do rumo de Deus. Deus ainda recuperou as suas forças naquele momento tão difícil, que nós possamos entregar o nosso coração a Deus, saber que Ele pode nos reerguer em qualquer situação que possamos passar na vida. Ele pode nos reerguer se nós arrependermos e confessarmos os nossos pecados. Deus vê o coração. Esse texto fala isso, né? Tem um ditado que diz, né, que o coração é terra que ninguém consegue entrar, né? Ninguém consegue pisar. Deus consegue. Deus entra. Deus conhece o nosso coração. Não adianta a gente achar que Deus não vê todas as coisas ou não nos conhece. Salmo 139 fala muito disso, né? Deus conhece desde o nascimento, desde a concepção, desde as nossas entranhas, quando ainda estávamos no ventre da nossa mãe, e esquadrinha o nosso coração e conhece o nosso coração. Que possamos fazer como Salomão aqui, né? Clamar a Deus por arrependimento, por confissão, por arrependimento e por volta aos princípios de Deus. Que Deus possa nos abençoar nessa noite, que possamos sempre lembrar que um joelho dobrado Deus não vai resistir, né? Um coração quebrantado Deus não vai resistir. Que Deus nos abençoe essa noite.